O Jornal Agora, a primeira edição, dá sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Tocantins. Pela ordem definida em sua o candidato Ronaldo Dimas, do PL. Ronaldo Dimas Nogueira Pereira tem 51 anos, é formado em engenharia civil, iniciou a vida pública em 2010, exercendo uma em 2012, foi eleito prefeito de Araguaína, depois reeleito, ocupando o cargo até o final do mandato em 2020. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Começa a ser contado a partir de agora. Obrigado, satisfação estar com vocês. 60 Tá certo. Candidato, em maio deste ano, a Polícia e a Controladoria Geral da União estiveram na sua casa fazendo busca de documentos em uma investigação sobre supostos desvios de recursos do transporte escolar. Investiga a possibilidade de pagamento de propina de R$1 milhão da educação de Araguaína entre 2013 e 2018, época do alvo de que não era investigado. Mas o senhor não percebeu, não poderia estar acontecendo dentro da sua administração? Roger, para a gente até uma gestão com 5 mil servidores, controlar absolutamente tudo. Infelizmente, algumas coisas acontecem. No caso específico, quando veio à tona, foi aberto processo sindicância. E lá atrás já havia ocorrido uma operação nesse sentido, exatamente lá atrás. 2 anos após ter saído. Uma nova operação com o mesmo objetivo, e aí não tem meu nome no inquérito, não sou citado por ninguém de mim. É algo muito estranho no ano eleitoral. E eu espero que tudo seja apurado o mais breve possível, porque até hoje eu também estou do mesmo jeito da maioria, se há de fato alguma acusação contra mim. Abre aspas, candidato. Como que não viu? Está lá de venda nos olhos esse tempo todo? Aspas. Essa fala é do senhor se referindo a outro candidato. Então eu vou reforçar com base no que isso poderia estar acontecendo. Quando a gente toma conhecimento estranhas em qualquer ação da nossa gestão no caso, tomamos as providências. Esse caso que às vezes a gente confia e ocupam os cargos importantes. Né? Agora, a responsabilidade da apuração é exatamente a Polícia Federal. Espero que em breve toda a população seja esclarecida disso. A sua candidatura ela foi deferida. Agora já foi alvo de pelo menos 5 propostas pelo Ministério Público. São investigações tratação de organizações sociais para administrar, gerenciar assistência social, recursos para o Instituto Previdenciário de Araguaína. O senhor sabe que o Tocantins tem um histórico de denúncias de corrupção. Governadores perderam o mandato por conta disso. Eleitor, que essas situações não vão voltar a acontecer. Não há, de forma nenhuma, nessas ações que estão sendo colocadas, desvios de recursos. Absolutamente. Às vezes, a legalidade, a lei, ela é levada na sua íntegra, né? Isso dificulta a ação e propicia algum equívoco que entre gerar ou não um processo. Nenhuma dessas ações prosperou. Eu respondo, você veja bem, em 8 anos de mandato, eu respondo que assim, meio absurda do meu ponto de vista, porque o Instituto de Previdência, quando eu entrei, tinha R$70 milhões. Quando eu
a conta atual e anterior do passado. Isso mostra a conduta, mostra a nossa seriedade em relação ao trato público. O que mudou de fato a cara? A cidade evoluiu demais ao longo da nossa gestão. A cidade era conhecida como buracaína, só problema, as pessoas desanimavam. Fato que fosse positivo. Fala hoje, veja a realidade que é, a transformação que ocorreu na saúde, a transformação na educação. A primeira cidade do Tocantins e uma das primeiras do país a climatizar da zona rural. Nós tivemos na segurança municipal, o policial do governo do estado fez com que a gente fosse obrigado praticamente a ter um novo gasto, mas está lá. Lazer era urbanos que fizemos via lago. Quero fazer isso em todo o estado. É esse o objetivo nosso. Nós queremos fazer a transformação. Essa transformação que vai ocorrer no Tocantins. O senhor contratou durante a sua gestão como prefeito empresas para administrar hospital municipal, UTI pediátrica, organização social para fazer o gerenciamento da crise da pandemia em 2020. Esse modelo o senhor pretende replicar, o de passar caso o senhor seja eleito? A iniciativa privada é muito presente. Você tem necessidade de trazer a iniciativa privada para gerenciar, pode ser de saúde, pode ser de educação. Agora, o gerenciamento principal sempre vai estar a cargo do governo do estado, no caso do governador, de planejamento da iniciativa privada, de organizações sociais. Veja como foi lá. Exemplo para todo mundo. Nós fomos a primeira cidade a fomos a com recursos próprios, inclusive, no hospital durante a pandemia. É sobre isso que eu queria falar, inclusive. Minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. O senhor saiu na frente na pandemia, criou máscaras, fechou o comércio, construiu hospitais, foi pioneiro também na situação da vacina. Só que agora, nessa campanha, e o presidente da República criticado pelo negacionismo na pandemia. Como é que o senhor acha que o eleitor que sofreu com essa pandemia, que perdeu parentes, o negacionismo tão propalado e falado não é tão verdadeiro assim, porque de onde vieram as vacinas? Do governo federal. Ele comprou as vacinas e colocou à disposição. Não preciso de pensar totalmente igual a você, nem é igual ao presidente. Algumas divergências há. O que importa é que, de fato, quem saiu à frente importe, não somente para a população de Araguaína, mas para a população do estado. Assumimos papel de responsabilidade do governo estadual. O governo está fazendo de conta que nós fomos para cima porque não dava para ver a nossa população sofrendo e em muito. O senhor está prometendo, dentre as suas campanhas de governo, criar um auxílio para no valor de R$300 para a compra de medicamento e também de alimentação. Sim. O senhor também está pretendendo para beneficiar 30 mil famílias e ainda 0,5% do orçamento anual para os municípios. Candidato, mas de onde que vai sair tanto dinheiro para fazer tudo isso? Do orçamento, né? Está aí divulgada. Agora mesmo nós tivemos, não sei se a 7ª ou 8ª operação nesse governo tampão, não é? É como o governo tampão. Então, mostra para a gente que há muitas fontes de recursos. E tem outras situações. Auxílio Tocantins não é somente para dar o dinheiro àquela família que está em vulnerabilidade.
mas também para que a gente tenha um cadastro para fazer elevação nacional, às vezes alfabetização de parte dessa. Colocado também, como você bem colocou, olha, fizemos na Araguaína 1.200 casas, vamos fazer no Estado. Como que o Estado, durante esse período todo, não fez 400 casas? Não é possível que a gente não tenha uma política. A meta 30 mil famílias ao longo dos próximos 4 anos. Uma delas é casa. E essas casas vão para ter 3 salários mínimos. Né? Outra, cheque moradia. Cheque moradia já é para as famílias que já têm a sua casa própria, mas precisam organizar melhor um banheiro, enfim, fazer um telhado novo. O último item é utilizar as áreas públicas estaduais e fazermos para esses que ganham acima de 3 salários mínimos. Aqui em Palmas mesmo, o patrimônio imobiliário é grandioso, só que um lote é muito caro, a pessoa não vai fazer a casa ao mesmo tempo. A prestação vai ficar muito cara, não enquadra. Então, o governo doando o terreno, aí a prestação baixa significativamente. Unidades, um projeto de 900 unidades é nesse sentido. O senhor aparece em segundo lugar, com 17% das intenções de voto atrás do presidente. Algumas vezes, até mesmo nessa entrevista, a sua principal bandeira são as transformações que o senhor promoveu em Araguaína. Mas, na sua opinião, isso talvez não tenha sido o eleitor ainda? É um começo, né, da discussão. Começa, de fato, perceber a população adentrando e conversando mais. Felizmente. E o Estado está utilizando e abusando da máquina pública. Os que foram contratados esse ano, isso vai dar o impacto 400. Olha, essas pessoas claramente estão sendo utilizadas politicamente. Como que no ano passado não precisou, no final do ano não precisou e agora, julho, já foram gastos, já foi gasto o orçamento de milhões de reais, quase 70 milhões de reais, levantado pela própria imprensa. Isso é poder político da máquina pública e a gente já sabe onde isso vai dar. 4 eleições seguidas que a gente tem tampão aí por afastamento. Equivocadas. O senhor está prevendo aí metas para curto, médio e longo prazo? Uma das promessas é trazer voos para integrar cidades do interior, com acesso aos aqui é de transformar o Tocantins no maior polo de logística da região norte. Quanto tempo? A gente tem essa proposta para o mandato, mas inicialmente os voos regionais já no primeiro ano. Os grandes projetos do a gente fala em Prodoeste, integração da malha, os projetos Sampaio, todos os grandes projetos, hidrovia, ninguém fala mais em hidrovia do Araguaia e do Tocantins para o nosso estado e para o Brasil. Na famosa Transbananal, são projetos importantíssimos para o Brasil e eu tenho convicção que é totalmente possível implementar. Além de desenvolver economicamente, ajuda demais, já mais ainda acessado. E o turismo do Jalapão, a gente sabe, aqui para o Tocantins,
único no mundo, que atrai gente de todos os lugares, e facilitar esse acesso a ele é uma obrigação do governo do estado. Mas não só a partir de Palmas, empresários grandiosos que estão dispostos a investir em todo o Tocantins, mas a dificuldade de transporte às vezes ocasiona uma negativa nesse sentido. Pagar e nós teremos investidores saindo daqui, indo até o Bico, e também da mesma forma com o Sudeste e do Sul do estado. Além de facilitar, muitos servidores poderão usar estas empresas para poderem fazer deslocamento também. Bom, a gente está terminando o nosso minuto para as considerações finais. Obrigado, AGM Câmara. Olha, gente, não é brincadeira, né? Voto, como muitos preço, o voto tem consequência. E o que nós estamos que nós mesmos, na hora de votar, estamos algo inadequado. Compare, veja o passado, veja as propostas. A gente às vezes acha que não está pagando imposto e não é verdade. Energia. Então, você vai eleger agora, vai cuidar da sua saúde, dos seus filhos, da escola dos seus garotos. Essa parte de infraestrutura. Seu voto, seu apoio. Obrigado, Ronaldo candidato. Dimas 22. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Satisfação. Olha, amanhã um entrevistado aqui no estúdio do Estado, candidato à reeleição, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Agora eu quero fazer uma correção. Ontem, durante a entrevista com o candidato aqui no Jornal Anhanguera, a primeira edição, nós afirmamos que em 2018 o candidato teria sido condenado por improbidade administrativa. O fato é que essa condenação perdeu o efeito no dia 4 de abril de 2018. O juiz da primeira vara civil de Porto Nacional, Nery Nogueira Luna, condenou o político por improbidade administrativa de um show realizado em Porto Nacional. A defesa de Paulo Mourão entrou com recurso questionando a decisão e a sentença foi anulada no dia 17 de maio de 2018 pelo juiz do Núcleo de Apoio às Comarcas, apontando que não houve, da parte de Paulo Mourão, a prática de improbidade administrativa. O caso era sobre a falta de prestação de contas regulares com ressalva. Portanto, não houve condenação por improbidade administrativa. Nós pedimos desculpas. Daqui a pouquinho, a busca por desaparecidos. Daqui a 2 meses, e prejuízo em um centro comercial popular de Gurupi. Várias lojas amanheceram arrombadas hoje. A gente volta em instantes.